Tudo sobre os atributos de Deus. Hoje eu escolhi dois atributos para a gente falar, que justamente é a graça e a misericórdia do Senhor. Eu quero que você abra aí sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 9. A gente vai ler alguns versículos. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9. Amém? O segundo livro do profeta Samuel diz assim, capítulo número 9. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Obrigado, filho. Versículo 2: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou Davi. Ziba lhe respondeu: está na casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele diz: eis aqui o teu servo. Amém? Só até aí, depois a gente dá a continuidade. Deixa aberto aí, feche seus olhos mais uma vez, vamos fazer mais uma oração. Senhor, mais uma vez, diante de Ti, recorremos à Tua graça e à Tua misericórdia, Senhor. Pai querido, mais uma vez essa noite, eu quero te pedir que o Senhor despeja da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nossas vidas, sobre esta igreja, sobre a vida de cada um, Senhor. Algo que nós não merecemos, ó Pai. É um favor imerecido, ao qual o Senhor despeja sobre nossas vidas. Por isso, ó Deus, unimos em oração, mas esta noite pedimos, use dessa bondade, use dessa benevolência, use dessa graça, essa misericórdia sobre a vida de cada um aqui esta noite, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Não olhe para os nossos pecados, Senhor, não olhe para a nossa limitação, não olhe, Senhor, para a nossa fé que é escorregadia. Antes nos fortaleça na fé, Senhor, nos fortaleça na sabedoria, nos fortaleça na saúde, nos fortaleça, ó Deus, os nossos pés nessa caminhada árdua, difícil. Contudo, ó Deus, creio que nós cruzaremos a linha de chegada, não porque nós somos bons, não porque somos treinados, mas porque o Senhor está conosco. No vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco. No deserto, o Senhor está conosco. À noite, o Senhor está conosco. Nas nossas necessidades, nos nossos sofrimentos, o Senhor está conosco, o Senhor nos fortalece. Na nossa fraqueza, o Senhor está conosco. Como foi louvado, Senhor, nada de bom existe em nós. Tudo que há de bom em nós vem do Senhor. Tudo que há de mal em nós, isso é fruto de nossas raízes, das nossas descendências de Adão, Senhor. Em nome de Jesus, despeja sobre nós Tua graça, a Tua misericórdia, que nunca cessam, que são a causa de nós não sermos consumidos.
Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já quero dar um spoiler de semana que vem. Semana que vem a gente encerra então esse estudo acerca dos atributos de Deus com o amor de Deus. Tem alguns atributos, né, que eu falei semana passada, que a gente deveria estudá-los, mencioná-los. Contudo, durante esse período de estudo, eu creio que já ficou claro para os irmãos o Deus que nós servimos. Eu espero, do fundo do meu coração, que essa série de estudo tenha esclarecido ainda mais aos irmãos quem Deus é, o Deus que você serve. O Deus que você serve não é um moleque. O Deus que você serve não é qualquer um. É um Deus santo, é um Deus justo. Semana que vem a gente encerra, então, com uma bênção, né, irmão? O amor de Deus. A gente vai falar semana que vem do amor de Deus. Olha que coisa boa. Não tem nem como ser incisivo numa pregação dessa, né, no estudo desse. A gente vai falar do amor de Deus. Assim eu espero. E hoje, irmãos, a gente vai falar sobre dois atributos de Deus que emanam também, que vêm do amor de Deus, que é a graça e que é a misericórdia do Senhor. Hoje nós vamos falar disso. Irmãos, de uma maneira genérica, né, o que é uma misericórdia? O que é as misericórdias do Senhor? Que tanto é falado na Bíblia. Um Deus misericordioso. O que é a misericórdia? Ora, a misericórdia, de uma maneira mais ampla, né, de uma maneira mais popular, de uma maneira mais genérica, é Deus te livrar daquilo que você merece. Nós merecemos algo, mas Deus age com misericórdia, então Ele não nos dá segundo aquilo que nós merecemos. Então, misericórdia é Deus nos livrar daquilo que nós merecemos. Tá joia? Então, vamos lá. O que nós somos? Somos pecadores. Sim ou não? Quebramos a lei de Deus. Falhamos contra Deus. Ferimos a santidade de Deus. Ferimos os atributos de Deus. Ferimos o ser de Deus. Então, o que a gente merece? Punição. O que a gente merece? A ira de Deus. Nós merecemos a condenação que vem do Senhor. Contudo, Deus usa da sua misericórdia. Ele não nos dá segundo aquilo que nós merecemos. Ora, se merecemos a justiça de Deus, se merecemos então que a justiça dele seja satisfeita, se pecamos contra Deus e merecemos a condenação, então o que nós merecemos é toda a ira de Deus, porque pecamos contra ele. Contudo, entra em cena então as misericórdias do Senhor. Então ele nos livra desta condenação. Olha só, nós merecemos a condenação, mas Deus nos livra de tal condenação, de tal castigo, de tal juízo. Por quê? Porque entra em cena a misericórdia dele. Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Perfeito até aqui? Entenderam o que é misericórdia? Tá, e agora o que é graça? Graça, no modo genérico, é o favor imerecido de Deus. É um favor que Deus nos dá e que nós não merecemos. A gente não merece tal coisa, aí Deus nos dá. Perceberam o contraste? Enquanto a misericórdia, o Senhor não nos dá aquilo que nós merecemos, a graça de Deus funciona o oposto. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Entenderam? Misericórdia, Deus nos livra daquilo que nós merecemos. Graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. É o favor imerecido. Como que isso funciona? Ora, né? Graça. Vamos unir esses dois atributos. Um Deus misericordioso e um Deus cheio de graça. Como diz Salmo 145. Bondade e misericórdia, graça e misericórdia pertencem ao Senhor. Então vamos lá. O que nós merecíamos? Morte. Condenação. Nós não merecíamos a vida. Nós não merecíamos o favor de Deus.
Contudo, no seu infinito amor, Ele nos concede. Então, tudo isso, para que os irmãos entendam, é mais ou menos assim. Você está aqui hoje, não é porque você é bom, não é porque você é o centro do coração de Deus. Você está aqui por causa de graça, é a misericórdia do Senhor. Deus te livrou de um AVC hoje, graça, misericórdia. Deus te livrou de um acidente hoje, não é porque você é bom, é a graça e a misericórdia. Deus nos livra desses acidentes da SP-255, da SP-270, Raposo Tavares, porque nós somos bons? Não. É porque eu sou pastor da igreja? Não. Porque eu sou melhor que muita gente? Não. É graça e misericórdia. Se você puxar na sua mente, aí você lembra aquela vez, que vez? Aquela vez que você achou que não ia escapar, mas você escapou, porque você é bom, graça, misericórdia. Lembra aquela vez que você achou que você ia tropeçar, que você ia não conseguir, você achava que não iria conseguir, você achava que seria o fim, mas foi um começo. Graça, misericórdia, sua alimentação, sua saúde, graça e misericórdia, a sua vida, as bênçãos sobre ela, livramentos, a voz do Senhor falando com você. Você está aqui hoje, num país livre, embora não tão livre assim, mas por enquanto livre. Por enquanto a gente consegue pregar o Evangelho hoje, sem ser censurado, né? Graça, misericórdia. Estamos reunidos hoje pela graça, pela misericórdia do Senhor. Estamos vivos hoje pela graça, pela misericórdia do Senhor. Não é porque nós somos bons. Perceba que esses atributos, eles de certa forma, eles fazem com que o ser humano suma, desapareça. Por quê? Porque não é mérito nosso, não há mérito nenhum. Não há mérito nenhum em nós, porque esses atributos fazem com que nós diminuamos de certa forma, que Deus é tão bondoso, Deus é tão gracioso, Deus é tão perfeito, Jesus ele é tão perfeito, se colocar a gente do lado de Jesus, a gente desaparece, porque esses atributos nos humilham, esses atributos fazem com que nós desapareçamos, porque nós somos orgulhosos. Essa é a verdade, nós somos orgulhosos, nós somos egocêntricos, o ser humano é egocêntrico. Muitos crentes são orgulhosos, acham que por estar em cima de um púlpito, acham que é melhor que muita gente, por tocar numa banda da igreja, acha que é melhor que muita gente, por estar vivo hoje, respirando o ar, trazendo o ar pelos pulmões, acha que é melhor que muita gente, mas não, é tudo que provém da graça e da misericórdia de Deus. Não é isso que ele diz? Sem mim, nada podeis fazer, nada. Nossa salvação, pela graça, saúde, pela graça, estarmos de pé, é pela graça. Nossa redenção, nossa justificação é pela graça. Efésios 2, vamos lá. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vem de Deus, ou seja, Deus é a fonte da graça e da misericórdia. Jeremias vai dizer em Lamentações que essas são a causa de nós não sermos consumidos. O que? O tanto que a gente ora, o tanto que a gente levanta a mão, os domingos que a gente vem para a igreja, os momentos que a gente lê a Bíblia? Não. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O que nos impede de termos um infarto neste momento aqui, cair duro e morto no chão?
É a graça. Os livramentos que nós temos é a graça, é a misericórdia de Deus. E não há nada que nós podemos fazer para que nós ganhamos, para que nós recebemos esta graça, essa misericórdia. Não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer, porque nossas obras diante de Deus é como trapo de imundícia. Ou seja, ainda que a gente tente dar uma ajudinha para Deus, o Senhor olha assim e só vê trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Existem duas versões para essa explicação. Trapos de imundícia. Uma delas é um leproso em estado terminal, num estado irreversível, que está todo com a carne tudo no vivo, todo putrefado, cheio de pus, estourando aquela lepra. Imagina a situação. Aí vem alguém e veste esse leproso com um linho mais fino, mais branco do que a neve, mais fino. Aí com o tempo aquele tecido tão fino, aquele tecido tão puro, tão valioso, começa a se contaminar com a sujeira, com os bichos, com o pus, com a podridão da pele, e tira esse linho fino. O que vai sobrar? Um trapo de imundícia. A outra explicação é quando, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, por vários anos sofria daquela enfermidade, ela precisava se limpar. Ela limpava, ela usava um pano para se limpar. E era considerado um trapo de imundícia. Vocês perceberam que é isso, as nossas obras? Vocês perceberam que é isso? É justamente isso, quando o profeta, acho que Isaías 64, 66, vai dizer que é justamente isso. As nossas melhores obras é como um trapo de imundícia. Não há nada que a gente pode fazer. Não há nada de bom em nós que nós possamos chegar diante de Deus e dar em troca. Porque é impossível a gente pagar, fazer essa permuta contra Deus, de tão maravilhosa e infinita graça e misericórdia. É como você dar um pão com mortadela, com tubaína para o Elon Musk. É mais ou menos assim. Você dá um pão com ovo para ele, o homem mais rico de todo o planeta, com toda a riqueza, com todo o poder aquisitivo, com todos os recursos. É Deus exatamente assim. Nós não podemos chegar diante de Deus e comprar essa graça, comprar essa misericórdia. É impossível. Não há dinheiro no mundo, não há riqueza no mundo que a gente possa chegar diante de Deus e dizer assim: eu quero comprar essa graça, essa misericórdia. É impossível. É impossível. E é desse jeito que Deus se manifesta conosco. Sua bondade, sua graça e a sua misericórdia. Mas então, ficou claro o que é graça e misericórdia? Amém? Então vamos lá. O que tem a ver esse texto? Irmãos, existem pelo menos, dois textos que demonstram graça e misericórdia diretamente com pessoas. Eu fiquei na dúvida entre o que pregar. Se era 2 Samuel 9 ou o filho pródigo. Tanto as duas passagens demonstram diretamente a graça de Deus e a misericórdia de Deus para o ser humano, para cada um de nós. Vocês vão encontrar a palavra amor em todas as religiões. Em todas as religiões. Na Umbanda você vai encontrar amor, Candomblé, o catolicismo, o kardecismo, o espiritismo. Nessas religiões vocês vão encontrar bondade. Todas elas. Mas só que a graça, ela é única e exclusiva do Evangelho. O budismo não fala de graça. O espiritismo não fala de graça. Até porque essas religiões você tem que fazer o quê? Você tem que fazer alguma coisa para esse Deus te responder, para esse Deus te dar. Então não é graça, é uma moeda de troca, é uma permuta.
As outras religiões, o ser humano dá em troca alguma coisa para esse Deus responder às pessoas. No Evangelho não há nada que nós possamos fazer que Deus vai responder. Deus dá liberadamente, segundo o seu amor, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia. Graça é exclusiva do Evangelho. Vamos entrar aqui no texto. Olha só. Versículo número 3, vamos partir do versículo número 3, de 2 Samuel 9, que agora a gente inicia o nosso estudo. 2 Samuel 9, versículo número 3. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Irmãos, esse texto aqui fala de um homem, de uma pessoa, que no segundo livro de Samuel, capítulo de número 4, ele vai dizer assim, que quando o povo começa então a fugir de uma certa batalha, a mulher que cuidava do filho de Jonatã, que cuidava de Mefibosete, ela sai às pressas para fugir da batalha, e ela acaba derrubando essa criança. E essa criança então, ela é lesionada das pernas, ela fica aleijada. E o que acontece? Esta criança desenvolve, vira um homem, e ele foge para um lugar chamado Lodebar, que é um lugar deserto, que é um lugar árido, um lugar de difícil habitação. E eu já quero adiantar aqui, irmãos, essa mensagem aqui de Lodebar, tá? Não é para trazer o lado material não, tá? Eu não vou trazer aqui que você vai sentar, comer na mesa do rei, você não vai comer o melhor e o bom dessa terra, não, esse eu quero trazer, tá bom? Isso aqui vai ser tudo aplicado espiritualmente, tá bom? Nessa mensagem aqui eu não vou falar que você vai ser bem sucedido não, tá bom? Essa mensagem aqui eu não vou falar que você vai ganhar o mundo e o fundo aqui na terra não, tá bom? Então a mensagem aqui é voltada para a espiritualidade, tá? Não vou fazer como a maioria dos pastores fazem não. Então vamos lá. O que acontece aqui? Ele foge. Deixa eu trazer aqui já. Mefibosete, tá? Eu quero trazer aqui Mefibosete. Quem que é Mefibosete hoje? Quem que é Mefibosete? Mefibosete hoje é o André. Mefibosete hoje é o Tiago. É o Jacques. É cada um de nós. Nós hoje somos Mefibosete. Que caímos diante do pecado. Assim como ele cai e fratura as pernas, nós caímos e fraturamos a nossa espiritualidade, pecamos contra Deus, falhamos contra Ele. Percebam só, essa queda aqui de Mefibosete gerou o quê? Gerou uma consequência. Ele ficou aleijado, uma consequência permanente, durou anos. Sabe o que é isso? O pecado gera justamente essas consequências. O pecado, quando nós caímos, quando nós falhamos, quando nós ferimos a santidade de Deus, quando nós quebramos os mandamentos de Deus, é selada então uma consequência sobre nós. Que consequência é essa? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual que é a nossa consequência? Fomos tirados da presença de Deus. Qual que é a consequência? É a morte, porque toda alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, o pecado nos gera consequências irreversíveis, num determinado ponto. O pecado nos torna pessoas com ferimentos que duram muitos anos de vida, muitos anos na vida de muitas pessoas, e tem muitas pessoas que levam essa ferida para a eternidade, aqueles que não se converteram, aqueles que não creram no Senhor, porque todo aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Ou seja, perceba então que o pecado pode levar então consequências eternas, permanentes, e é esta pessoa que nós somos, Mefibosete.
Sabe o que ele faz? Ele foge. Ele foge. Aqui Mefibosete está escondido. Ele não está em Jerusalém. Ele não está na terra de Deus, na casa de Deus. Ele está num lugar distante. Porque quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Não é isso que diz Isaías 59? Porque os vossos pecados fazem separação entre vocês e Deus. Então, quando nós pecamos deliberadamente, de maneira rebelde contra o Senhor, nós nos afastamos da presença dEle, fugimos, ignoramos o seu chamado, ignoramos as suas leis, ignoramos a sua graça e a sua misericórdia por muitos e muitos tempos. A gente faz como Adão, pecamos, ao invés da gente correr para a presença dele, não, a gente foge. Não foi isso que Adão fez? Adão, aonde estás? Senhor, eu pequei contra ti, e vi que estava nu. Quando eu ouvi a sua voz no meio do jardim, me escondi. Nós nos escondemos, corremos do Senhor. Esses somos nós, os Mefibosetes, aqueles que foram feridos por conta do pecado. Fugimos, corremos da presença de Deus. Mas vem cá, por que Mefibosete correu? Por que ele fugiu? Por que ele se escondeu? Porque ele era filho de Jonatã, neto de Saul. Vocês devem saber que quando em determinados impérios, quando um rei toma o trono, ele tem o dever, talvez seja um pouco cruel, mas é a política da época, das monarquias antigamente. Quando ele assume o trono, o que ele tem que fazer? Ele tem que eliminar toda a herança, todas as pessoas, todos os descendentes que faziam parte do antigo reinado, do antigo rei. Por quê? Porque futuramente pode ser que esse herdeiro, de uma forma política, venha querer reivindicar o trono aonde está sentado agora esse rei. Então Davi, o que Davi teria que fazer? Ir até Lodebar e passar a espada no pescoço de Mefibosete. Era isso que ele tinha que fazer. Porque Mefibosete era então filho de Jonatã, neto de Saul, antigo rei na ocasião. O rei morre, levanta um sucessor, Davi. Tem algum parente dele vivo ainda? Vamos lá passar a espada no pescoço dele? Porque é nosso inimigo. Vai que futuramente, numa questão política, ele faz uma rebelião e quer reivindicar o meu trono. Vamos lá, acaba com ele, ponto final. Era isso que ele tinha que fazer. Era justamente isso que ele tinha que fazer. Só que ele chega diante de Mefibosete e ele quebra este protocolo. Ele quebra. Sabe como que ele vai agir? Ele vai agir com misericórdia. Ora, Mefibosete não tinha que morrer? Ele era herdeiro do trono, ele era herdeiro de Saul. Mefibosete teria que morrer. Qual que era a recompensa de Mefibosete? A espada, a morte. Contudo, Davi age com misericórdia, ou seja, não dá aquilo que Mefibosete merecia. Olha só como começa a misericórdia. Davi livrando o pobre homem deficiente daquilo que ele merecia. Vem cá. Mefibosete era inimigo de Davi. Agora, se nós somos então pecadores, o que vai dizer lá em Romanos 5? Romanos 5 vai dizer assim, que nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Numa batalha, o que um inimigo merece? Acabei de falar, morte, espada. Contudo, Romanos 5, Deus prova, Deus demonstra o seu amor para conosco nisto, em que Cristo morreu em nosso favor, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. Veja como Deus age com misericórdia para cada um de nós. Deus agiu de misericórdia para cada um. Nós merecíamos a condenação, contudo Deus nos livrou dessa condenação. Deus reteu a sua ira.
Ele reteve a sua ira, nós não fomos então julgados segundo a justiça que deveria ser caída sobre nós. Mas vem cá, olha só o texto. Versículo número 3, né? Disse-lhe o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu possa agir com bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Agora vejam só, vamos imaginar aqui a seguinte cena: Mefibosete escondendo, fugindo, torcendo, rezando, orando para sei lá, sabe quem, para que Davi nunca chegasse diante dele, porque ele sendo um herdeiro de Saul, a morte então seria cabível para ele. Imagina a cena, ele batendo, o soldado batendo. Mefibosete, quem que é Mefibosete? Ele chega e fala: sou eu, vem cá, vou te levar na presença de Davi. A casa caiu. E agora? Imagina a situação. Imagina o desespero. Imagina o que se passa na cabeça desse homem. Daqui a pouquinho a espada vai passar no pescoço dele. Era inevitável. Só que o que ele não sabia era que o rei agiria com misericórdia. Olha só. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: eis aqui o teu servo. Então Davi lhe disse: não temas. Isso aqui é importante. Não temas. Por quê? Porque ele estava com medo. Ele estava com medo porque ele estava diante de um rei que poderia fazer valer da justiça sobre ele. Ele estava diante de um rei que poderia lhe tirar a vida naquele momento. Mas Davi age com misericórdia. Não temas. Oh meu Deus. Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã, seu pai. E eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão, sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Agora que sabe que entra, Davi deixa um pouco de lado agora a misericórdia, e sabe como que Davi vai tratar agora? Sabe o que Davi vai usar aqui? Agora Davi vai usar a graça diante de alguém que poderia reivindicar o trono. Agora ele não vai agir com misericórdia, já agiu com misericórdia, mas agora ele vai agir com graça. E qual que é essa graça? Davi vai dar muitas coisas para ele. Todas as terras que pertenciam a Saul, todos os recursos, sei lá, riquezas, todas as terras, tudo aquilo que poderia enriquecer Mefibosete, Davi iria restituir Mefibosete. Irmãos, presta atenção nisso aqui. E que mais? Você vai sentar na minha mesa, você vai comer diretamente comigo, vai sentar na minha mesa. Irmãos, traz isso para sua mente. É justamente isso que Deus fez com cada um de nós. É isso que Ele fez. Ele não poderia somente ter nos livrado então da condenação? Só agido com misericórdia. Você não, tá bom, eu não vou despejar sobre você a minha ira. Já estava ótimo. Irmãos, já seria perfeito, o melhor cenário que a gente poderia imaginar. Olha, eu não vou despejar a minha ira sobre a sua vida, tá bom? Mas você vai ficar quietinho aí, né? Já que eu não vou despejar a minha ira sobre você, né? Você não vai ser condenado. Irmãos, se Deus, Ele nos livrasse somente 10 minutos do inferno, já seria uma dádiva indizível, mas Ele resolveu te livrar por toda a eternidade. Já imaginou isso? Ele
poderia conceder a misericórdia dele, a graça na sua vida, somente uma vez, e já seria algo incalculável, mas ele resolveu fazer isso dia após dia, e hoje, e ontem, agora, amanhã, e depois, e para sempre, e sempre, e sempre. Isso não seria maravilhoso? Ou melhor, isso não é maravilhoso? Deus, ele poderia agir com a bondade dele somente única vez na sua vida, mas não, ele resolveu fazer isso todos os dias da sua vida. Ele poderia estar com você somente um dia no ano, somente um dia junto com você em toda a sua vida, mas ele prometeu estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. No seu momento de angústia, no seu momento de sofrimento, ele poderia simplesmente estar do seu lado uma única vez, mas ele resolveu dizer: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, te fortaleço, te ajudo com a destra da minha justiça. Somente uma vez, somente um dia na semana, somente um dia no mês, somente um dia na sua vida, não por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Que graça indizível que é essa, que graça maravilhosa que é essa, todos os dias até a consumação dos séculos. Deus está do seu lado, o Espírito Santo está do seu lado, o outro Consolador está do seu lado. Irmãos, o que é isso? O que é isso? Como conceber isso? Como entender isso? Se Ele poderia nos livrar da morte eterna por 10 minutos, da condenação eterna, por 10 minutos já seria uma demonstração indizível da sua graça e da tua misericórdia. Ah, se Ele pudesse olhar para a gente como se nós fôssemos inocentados por alguns momentos, mas não, Ele bateu um martelo no céu e disse: eu te trato como um justo, porque você é bom? Não, porque a justiça do meu Filho está sobre você. Irmãos, o que é isso? O que é isso? Davi só poderia dizer para Mefibosete: olha, eu não vou te matar, tá? Pode ficar quietinho em Lodebar, eu não vou te perseguir, você não reivindica o trono, você não queira fazer nenhuma rebelião, fica quietinho aí, e eu fico quietinho aqui, e está empatado, está 0-0, está tudo certo. Davi poderia fazer somente isso. Sabe o que Davi faz? Mefibosete, o que você está precisando? O que você precisa? É de terra? As terras do seu avô, do seu pai, né? Você quer de volta? Eu te dou. O que você quer? Você quer sentar na mesa junto comigo? Vem aqui, senta na mesa. Isso é graça. É isso que o Senhor fez. É isso que Ele fez. Pecador, quebramos as leis dEle, ferimos a santidade dEle. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai falar assim: ó, eu só não te livro da morte eterna. Sabe o que eu vou fazer? Senta aqui, as bodas do Cordeiro. Só hoje, 1 hora, 24 horas, não, eternamente, pelo século dos séculos. Você consegue conceber isso? Você consegue entender isso? É isso que o Senhor fez com cada um de nós. Maravilhosa graça. Meu Deus, o que é isso? Estava com medo de não conseguir trazer essa explicação para os irmãos. Eu estava com medo de não conseguir me expressar aqui, porque quão profundo é isso, quão majestoso é isso.
Poderia acabar aqui, a gente se derramar em lágrimas aqui, e está tudo certo. Deus falou conosco, Deus nos ensinou, Deus nos orientou, mas essa é a graça e a misericórdia do Senhor. Não é somente te livrar da dificuldade, não é somente amenizar o seu sofrimento, é te dar aquilo que você não merece também, aquilo que somente Cristo merecia. Todo mérito era somente de Cristo, todo mérito é dele. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu os mandamentos, ele amou a Deus. Qualquer fração de segundo que ele pisou nessa terra, com todo o seu amor, com toda a sua força, com toda a sua alma, ele amou a Deus a cada segundo, com tudo isso, e não pecou. De quem que é o mérito? De Cristo. Quem merece ir para o céu é Cristo. Quem merece a eternidade é Cristo. Quem merece a condenação somos nós. Quem não tem mérito nenhum somos nós, mas o que Cristo fez, eu recebo toda a condenação, para que o Senhor te livre dessa ira, para que você não receba essa ira, e agora muito mais, a minha justiça será a sua justiça, e você sentará à mesa do Pai, por longos e longos e longos e longos anos, de eternidade em eternidade. Que maravilhoso é isso, irmãos. Que maravilhoso é isso. Vamos louvar, que eu vou ter que encerrar, não vou conseguir pregar mais. Abandonei até o esboço aqui. Irmãos, Mefibosete somos nós. Somos o filho pródigo. Somos o filho pródigo, que nos afastamos da casa de Deus, nos afastamos da presença dEle. Aí quando o Pai nos vê, lá de longe, quando Ele nos vê, você vai perceber que é a única expressão na Bíblia que você vai ver Deus se movendo, correndo em direção ao Filho. É o único momento que a Bíblia expressa, que a Bíblia diz que Deus corre em direção ao pecador, porque Ele corre em direção ao Filho. Porque a lei de Moisés e Deuteronômio vai dizer assim, que todo filho rebelde tem que ser apedrejado. Todo filho que se insiste em desobedecer os pais, um filho vagabundo, um filho desobediente, um filho rebelde, ele tem que ser apedrejado até a morte. E o pai, na ocasião do filho pródigo, saberia que esta lei iria valer para o filho dele. Então, para evitar que o filho dele seja morto, o que ele faz? Ele age com misericórdia e corre em direção ao filho, demonstrando igualdade, mostrando para as pessoas que iriam apedrejar aquele jovem, dizendo assim: eu perdoo todos os seus pecados. É isso que o Senhor fez por você. O Senhor corre na sua direção e te abraça, dizendo assim: ninguém vai te ferir, ninguém vai te machucar, ninguém vai te condenar, porque eu te perdoo. Eu estou agindo com misericórdia com você. Ele poderia ter feito somente isso. É o que o filho fala para o pai: olha, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, e não sou digno mais de ser chamado o teu filho, me trate como um dos seus funcionários. O pai poderia tratá-lo como um de seus funcionários, poderia livrá-lo da morte, do apedrejamento, mas sabe o que ele fez? Traz as vestes novas, traz o anel, traz as sandálias dos pés, mata o bezerro cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que maravilhosa graça é essa, irmãos?